Olá, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero estar comentando uma coisinha aqui que o nosso querido, um inscrito aqui do canal pediu, né? Tela 2, aqui. Quero estar comentando essa colocação que ele fez aqui, essa pergunta, né? E eu acho que eu vou dar a minha opinião. Então eu peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição desse vídeo você encontra um curso de teologia livre. Também encontra meu telefone caso queira fazer alguma doação. E peço que se torne membro do canal. Vamos a mais este vídeo. Então, hoje eu recebi esse e-mail, agora há pouco, para ser sincero, né? 18h34. 18h34, há uma hora atrás. Boa noite, Adolfo. Tudo bem? Sou inscrito no seu canal e acompanho seus vídeos. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Fico muito honrado quando recebo. Mas olha que interessante o que ele colocou aqui. Estou há 10 anos estudando a formação do cânon através da literatura acadêmica, juntamente com variantes textuais presentes no texto massorético, Bíblia Quinta, Septuaginta, Halfs e Göttingen. Halfs é a Septuaginta que a gente tem normal. Göttingen é a edição que está sendo publicada ainda, que você dificilmente encontra no Brasil. Pergaminhos do Mar Morto, Peshitta, etc. Nesse tempo de estudos, não encontrei uma resposta consistente para a seguinte pergunta. Dado que os autores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento majoritariamente utilizando o texto grego, Septuaginta, entre 66% a 85%, dependendo da fonte, qual o motivo das cidades bíblicas atuais continuarem a traduzir do Antigo Testamento tendo como base o texto massorético? Vejo que há harmonizações explícitas em Isaías 7,14, onde os tradutores usam a palavra virgem para presente na Septuaginta, mas não presente no texto massorético, Alma. Com certeza fazem isso para que haja uma conexão entre Antigo e Novo Testamento nas passagens que tocam em Jesus. Se é assim, por que traduzir todo o Antigo Testamento utilizando? Por que não traduzir o Antigo Testamento utilizando a Septuaginta? De acordo com meus estudos particulares, a solução que me pareceu mais concreta seria dada nesses 3 pontos. No século IV, Jerônimo foi convencido pelos rabinos da superioridade do texto hebraico. Disso saiu o conceito de Hebraica Veritas. Porém, nos pontos que tocava Jesus, ele harmonizava com a Septuaginta da Vulgata, como é o caso de Isaías 7,14. Dado que na Reforma Protestante houve um movimento de retorno às fontes, ad fontes, Lutero e os demais reformadores buscaram obter do Antigo Testamento provindo dos judeus de sua época, século XVI, os quais já tinham formalizado o texto massorético com um cânon aceito pelos fariseus depois do século I, ou seja, o texto hebraico com 24 e 39 livros hoje da Tanakh. Finalmente, na maioria das cidades bíblicas surgiram em um contexto protestante. Mantém-se ainda por motivos históricos a tradução do Antigo Testamento massorético via massorético. Essa minha suposição me é razoável para explicar o fenômeno histórico, mas não é suficiente para sustentar a continuidade desse modo de pensar, pois acredito que seria melhor utilizar a versão do Antigo Testamento mais próxima que os autores do Novo Testamento usaram e citaram. Concorda? Recentemente apelei a essa mesma pergunta para o famoso ChatGPT, para ver o que ele falaria. Vou colar aqui a resposta dele, ok? Ele colocou a resposta, colocou assim, alguns pontos, né? Os autores do Novo Testamento frequentemente citam a Septuaginta, uma tradução do Antigo Testamento. No entanto, as cidades bíblicas continuam a publicar bíblias usando o texto massorético do texto hebraico, com base no Antigo Testamento, por várias razões. Tradição histórica e religiosa, idioma de composição, precisão textual, erudição abrangente, estabilidade do texto. Ok? No entanto, também é importante notar que muitas traduções modernas da Bíblia se referem a Septuaginta, bem como outras traduções antigas, versões antigas, como o manuscrito Mar Morto, versões antigas. O Pentateuco, Samaritano e Vulgata Latina para comparação para ajudar a resolver passagens difíceis ou aparentes discrepâncias no texto massorético. Os tradutores e estudiosos da Bíblia se esforçam para usar todos os recursos disponíveis para produzir traduções mais precisas e compreensíveis do texto bíblico. Fico no aguardo de sua resposta. Minha esposa está reclamando que eu estou lendo rápido demais, mas é que a tela está aparecendo aqui para eles também, Maria. Mas eu tenho que ler porque a gente tem que falar alguma coisa no vídeo, né? Mas tudo bem. Então vamos lá, o Nico. Essa questão de cânon. Por que se utiliza o texto hebraico ao invés da Septuaginta? Né? Se utiliza o Antigo Testamento hebraico ao invés da Septuaginta. Primeiro ponto. A pergunta é, qual Septuaginta? Tipo,
Essa é a pergunta que você tem que fazer. Qual Septuaginta você vai utilizar? Qual vai ser a base para ser a tradução? Do Halford Hanhart é uma edição crítica. Vamos usar qual? Do Vaticanos? Do Efraimita? Do Sinaíticos? Qual Septuaginta nós vamos utilizar? Porque o que acontece? A Septuaginta ela passou por várias correções desde a época dos judeus. A Septuaginta ela era muito utilizada pelos judeus até o primeiro século, né? Os judeus que vinham de cultura helênica. E também dentro de Jerusalém você tinha lá um ou outro que utilizava. Isso era muito comum. Por isso que boa parte das citações do Novo Testamento advém da Septuaginta, porque você tinha um uso muito comum da Septuaginta nesse período. Só que com o surgimento do cristianismo, os judeus ali do primeiro e segundo século, eles começaram um afastamento e refizeram uma recensão, né, refizeram uma correção de pontos da tradução da Septuaginta. Então, o que acontece? A pergunta é, qual Septuaginta nós utilizaremos? Porque se você abrir o livro de Daniel na tradução de Halford Hanhart, aqui, ó, vou pegar aqui, Daniel, último livro. Eu gosto de usar o livro de Daniel porque ele é um exemplo excelente para isso. Aqui, livro de Daniel. Livro de Daniel, nós temos o texto do Halford Hanhart e nós temos uma tradução, uma outra tradução aqui. Por quê? Temos duas traduções diferentes para o livro de Daniel na Septuaginta. Pergunto, qual delas nós vamos utilizar para traduzir Daniel? Sabemos que as duas advêm do texto hebraico. Por que eu vou utilizar, qual das duas traduções da Septuaginta eu vou utilizar para traduzir o Antigo Testamento para o português? Qual das duas traduções eu utilizo? Entendeu? Então é por isso que se utiliza o texto hebraico. O texto hebraico, ele é a língua original. Com isso, ele tem menos variantes. Por quê? No livro do Daniel nós temos variantes de tradução. E, por exemplo, quando a gente pega outros casos, tem um livro chamado História do Texto Bíblico de Pedro Apolinário, que ele vai mencionar, algumas traduções da Septuaginta que fazem diferente. Por exemplo, você tem interpretações. Na Septuaginta. Tradução que parecem mais com a NTLH do que com uma tradução literal. Né? A Torá ela é literal, bem literal a tradução dela. Mas quando você pega livro como Jó, você começa a ir para outros livros assim, a tradução ela começa a se tornar mais dinâmica, menos precisa. Né? Então o que acontece? E fora que você tem esses problemas de recensão. Então a pergunta é, qual Septuaginta nós vamos utilizar? Entendeu? É esse o problema da questão. É esse o problema da coisa. Então, na dúvida, a gente utiliza o idioma original. Ponto. Ah, mas o Novo Testamento se citou mais o Antigo Testamento em boa parte das citações via Septuaginta. Ok, essa pergunta ela é justa. Mas ela é uma pergunta que ela vai ser válida no processo exegético. Essa é uma pergunta que eu e você que assiste esse vídeo, que sabe hebraico, que sabe grego, né, um pouco de cada língua, não estou dizendo que você precisa ser um especialista, mas que você sabe um pouco de hebraico e de grego, você consegue responder. Né, com um pouquinho de estudo, com um pouquinho de dedicação. Você consegue responder. Ok? Você responde com tranquilidade. Então, o exegeta, ele responde com tranquilidade essas questões. Ele lida com isso tranquilamente. E isso ajuda na exposição. Mas para processo de tradução, eu entendo e eu observo que é mais lógico você utilizar o idioma original. Porque senão, meu amigo, a gente vai utilizar o quê? A Septuaginta do 5º século? Porque as Septuagintas que nós temos completas, elas começam a surgir a partir do 4º, 5º século. Entendeu? Então, para evitar problemas dessa grandeza, a gente utiliza o texto hebraico, que, sendo massorético ou não, é o mesmo texto. Se comparar a Bibliorex do Artense, texto Benheim, manuscrito Mar Morto, é essencialmente o mesmo texto. Né? Sofre uma pequena mudança aqui ou ali, mas não há problemática. Tá? Então, o texto hebraico ele é superior nisso, e para fins de tradução, ele
ele é melhor nesse ponto. Ah, mas então como é que a gente faz com as citações do Antigo Testamento? Bem, eu utilizo a Bíblia RCM da Sociedade Bíblica do Brasil, da Trinitariana, que traz citações. Tipo, você está lendo o texto, ele joga para você a citação do Antigo Testamento, e aí você estuda. Ah, mas eu queria saber mais. Aí você aprende grego, aprende hebraico, assiste o canal aqui para aprender mais, vai em comentário bíblico, né? Se possível, se houver, se você tiver talvez uma Bíblia de estudo, talvez ela até tenha alguma explicação sobre isso. Bíblia de Jerusalém traz bastante coisa nesse sentido. A própria Bíblia, a palavra-chave, traz muita coisa nesse sentido também, alguma coisa nesse sentido, que explica como que a citação foi utilizada. Entendeu? Porque o que acontece? Um ponto que nós temos que observar também é o seguinte. Como é que isso era traduzido no grego? Como é que a palavra alma era traduzida no grego? A palavra alma foi traduzida assim na Septuaginta. Agora imagine uma citação para o Novo Testamento que foi redigido em grego. Né? Qual que é a melhor tradução para aquela palavra? É a palavra que já foi utilizada na Septuaginta. E assim vai. Inclusive a palavra partenos, ela cabe duas traduções. Virgem, né? Ou mulher jovem. Porque, tecnicamente, no antigo Israel, se a mulher era jovem, tecnicamente ela tinha que ser virgem. Se a mulher era jovem, ela tinha que ser virgem. Simples. Porque, então a lógica da palavra alma ser traduzida como partenos, ela cabe muito bem. Partenos quer dizer virgem, tá? Que é a que aparece em Mateus 1:23 e em Isaías 7:14. Então, partenos, ele traduz muito bem alma também. Ou qual seria a outra palavra grega que traduziria a palavra alma? Eu não conheço. Né? Se puderem me ajudar aí, eu agradeço. Né? Então, é utilizada a palavra partenos para traduzir alma, por quê? Porque mulher jovem, na mentalidade hebraica, é uma mulher virgem. Tecnicamente seria isso. Né? Podemos dizer assim, né? Vou colocar uma aspas, podemos dizer assim, por quê? Porque a mulher só deixa de ser virgem depois que ela se casa e ela se torna adulta. Isso é a partir dos 13, 14 anos, não sei bem. Essa questão de casamento naquela época. Então, eu não vejo o problema de Mateus 1:23 ter a palavra partenos, ter a mesma palavra da Septuaginta, porque você tem que se perguntar do hebraico para o grego. Esquece português. Qual que é a melhor palavra grega que traduz essa palavra hebraica? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Entendeu? Imagine assim, se eu fosse redigir um dicionário de hebraico e grego. Hebraico ou grego. Direto do hebraico para o grego. Sem o português. Hebraico ou grego. Como é que seria traduzido isso? Então, e essa é um questionamento, é uma colocação que eu faço aqui, mas ela só vai ser melhor aproveitada para o cara que conhece um pouco de hebraico e de grego. Entendeu? Porque o cidadão que só lê em português e só lê Bíblia de estudo, ele não vai conseguir entender essa linha de raciocínio. E aí vai achar que eu estou viajando. Mas natural. Não espero nada muito. No tocante à reforma, é aquilo. O Lutero, ele utilizou o texto hebraico e os outros tradutores também da época da reforma também utilizaram o texto hebraico porque estava disponível, já tinha uma tradição forte e traduziram suas Bíblias através do texto hebraico para fugir do latim. Ponto. Né? E eu acredito e eu defendo que foi uma escolha muito certa. Por quê? Porque o latim também tem variantes de tradução. Assim como a Septuaginta. A Vulgata. Então, a gente utiliza a língua original. Utilizamos hebraico para o Antigo Testamento e grego para o Novo Testamento. Por quê? Porque foi nesses idiomas que foram redigidos o texto. Para o aramaico no Antigo Testamento, nós temos os targums, que são traduções aramaicas. Ponto. Para o Novo Testamento, tem lá siríaco, tem latim, tem outras. E ponto, são traduções que têm suas variantes de tradução, como é o caso aqui de Daniel, como eu mencionei. Qualquer pessoa que tenha uma Septuaginta vai encontrar isso. Então, por que vai continuar sendo utilizado o Antigo Testamento em hebraico para traduções e não a Septuaginta? Por causa disso, porque você não tem variantes de tradução no texto hebraico. Por quê? Porque é o idioma original. Mas a minha indagação, como você colocou aqui, eu achei muito interessante. Isso aqui são indagações de pessoas que já estão num nível de estudo um pouco mais avançado, né?
já estão um pouco mais avançados, que é mais na área de interesse da exegese. Mas na tradução bíblica, para o leitor comum, que é o foco da sociedade bíblica como um todo, essa questão ela não interfere tanto. Ela não interfere tanto. Ah, mas houve correções do Antigo Testamento com relação à Septuaginta. Não necessariamente, cara. Eu estava lendo, por exemplo, uma época que eu li a Bíblia de Jerusalém, teve uma vez que eu li e eu vi uma citação do Antigo Testamento. E eu fui ver a tradução da Bíblia de Jerusalém. É uma citação de um salmo. Eu vi que o texto não batia. Aí, eu olhei na nota de rodapé e lá explicava. Por quê? Porque o Novo Testamento foi tradução do grego e é uma citação da Septuaginta. O Antigo Testamento foi traduzido do hebraico. Então, por isso que as duas traduções são diferentes, né? Elas tiveram caminhos diferentes, né? Mesmo sendo um texto citação do outro. Mas a quem interessa esse questionamento? O exegeta, o estudioso de línguas mortas, né? A nós. Então, cara, assim, eu acho que eu poderia trabalhar mais essa questão dos comentários aqui, poderia dar uma pesquisada melhor sobre cada palavra e papapá, mas aqui já entra muito numa questão de cânon, né? Mas o texto do Antigo Testamento ele vai continuar sendo hebraico e vai ser assim pro resto da eternidade, né? Pro resto dessa terra vai continuar sendo isso. Enquanto a gente precisar de Bíblia, vai ser texto hebraico, né? Porque é o mais lógico se seguir, mais lógico, simples assim. Ah, mas tem esses pontos. Mas esses pontos, o exegeta, o estudioso, não vê problema. Não há uma problemática nisso. A gente tentar traduzir uma Bíblia da Septuaginta e utilizar ela como Bíblia oficial em língua portuguesa, como é o nosso caso, só traria mais problemas. Só traria mais problemas no tocante a qual Septuaginta seguir. No tocante a qual seria a melhor tradução. Porque se hoje, só a parte do texto massorético, nós já temos trocentas traduções, imagine a partir de 5 ou 6 textos gregos da Septuaginta. Meu amigo, isso aqui ia virar uma anarquia, mas ia virar uma anarquia que você não tá ligado. Então, a lógica mais simples é essa. E cara, Nicão, valeu, meu irmão, você ganhou um apelido, tá? É Nicão, cara, Nicão, beleza, Nicão Maia? Muito obrigado pelo seu comentário, cara. Esse e-mail aqui eu achei extremamente relevante. Valeu mesmo. E fui. Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém, né? Também se torne membro do canal e tamo junto com a batalha.